Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos. Nos últimos vídeos nós começamos a falar sobre o contrato de opções, options, e nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre o valor nocional, o notional value de uma opção. Nós já falamos sobre esse mesmo conceito no caso de contratos a termo, de forwards. Eu disse que esse conceito de notional value é um conceito que está presente em todos os derivativos. No caso dos futures, eu nem coloquei uma aula específica sobre isso, porque é idêntico ao caso dos forwards. E no caso das opções, também é igualzinho, só que como no caso das opções tem um novo elemento que é o prêmio da opção, lembra? No caso dos forwards e dos futures, para você entrar no contrato, você não pagava nada, e agora no caso das opções você paga. Então, para evitar que esse novo elemento crie qualquer tipo de confusão, eu fiz esse vídeo, mas você vai ver que é exatamente como era nos casos anteriores. Então, o que é o notional value, o valor nocional de um contrato derivativo, no nosso caso específico aqui de opções, né? É o valor financeiro representado por aquele contrato derivativo, ou seja, é o valor financeiro envolvido num contrato derivativo. Lembra, um contrato derivativo, por trás dele tem um underlying que vai ser negociado. Uma parte vai eventualmente decidir comprar ou vai comprar, a outra parte vai decidir vender ou vai realmente vender. O fato é, o notional value é o valor financeiro total envolvido nessa negociação. Só que esse notional value, por que ele tem esse nome, né? Se você pegar o termo em inglês, o notional, o termo notional, a palavra notional, significa que ela existe só na nossa mente, na nossa cabeça, como uma ideia ou como um plano, mas não existe de fato na realidade. Lembra, por exemplo, no caso de um contrato a termo, e vamos pensar no caso que eu fazia uma liquidação financeira daquele contrato, eu não ia chegar no final e ter que pagar, por exemplo, imagina que eu estou comprando soja a termo. Eu não vou chegar lá no vencimento, né? Então eu comecei o contrato forward na data T0, imagina que vai chegar na data T, que é a data de entrega, né? A data de vencimento do contrato, é o delivery date. Então vamos dizer que eu vou comprar soja, vou receber S de T, como a gente já viu N milhões de vezes, e vou pagar F de T0, Tzão. Se esse contrato, suponha, né, que esse contrato aqui, por exemplo, tenha uma liquidação financeira, esse valor que está envolvido, que é quantos milhões, ou quantos mil reais, ou quantas centenas de milhões, enfim, eu vou pagar aqui para receber aquela quantidade de soja que eu estou negociando. Então, esse valor que está envolvido, nem necessariamente eu vou pagar lá no final. Por exemplo, se for um contrato que tem liquidação física, sim, eu até vou pagar lá no vencimento. Mas se for um contrato de liquidação que tem a liquidação financeira, cash settlement, não, só vou fazer a diferença. Ou seja, o notional value, ele é o valor que está representado, o valor que está envolvido naquele contrato. Que dependendo do caso do contrato, pode ser que chegando lá na data de vencimento, ele de fato seja transacionado, aquele valor, uma parte recebe, outra paga, ou pode ser que não, mas o fato é, o notional value é o valor financeiro total que está representando a exposição financeira que eu tenho naquele contrato. É isso. Então vamos ver dois exemplos aqui, né? São os mesmos que a gente já tinha visto antes. Então imagina, primeiro exemplo, que eu tenha uma opção de compra, não, uma call option, então eu tenho o direito, se eu quiser, de numa determinada data, comprar o quê? 1000 ações da empresa XYZ e em que data? Daqui a 6 meses. Então aqui é T0 e aqui é Tzão igual a 6 meses. Então o que vai acontecer? Na data T0, eu vou comprar uma opção de compra. Eu serei o feliz dono, proprietário, o owner, né? Eu estou na posição long, né? Eu comprei call options e essas call options, elas me dão o direito de comprar 1000 ações da empresa, não é que é comprar diretamente da empresa, é comprar 1000 ações da empresa Y, né, papéis
que são negociados em bolsa, que representam a empresa XYZ, mas de quem que eu vou comprar? Quem que vai ser o vendedor se eu resolver comprar, já que eu tenho o direito, né? Eu tenho a opção de comprar. Se eu quiser comprar, eu vou comprar do emissor daquela opção, que é a posição que está short na opção. E eu que estou comprando, eu sou o dono, eu estou na posição long. Eu comprei o quê? Comprei, eu estou long em opções de compra. É isso. Então, o que vai acontecer aqui nesse exemplo, né? Eu posso comprar 1000 ações da empresa XYZ daqui a 6 meses, se eu quiser. O que mais tem nesse contrato, né? O preço hoje da ação, e esse preço hoje é o preço chamado spot da ação, né, da empresa XYZ na data T0, ele é 120 BRLs, né, Brazilian Reais, por ação. Então, o preço de negociação da ação hoje é S de T0, que é BRL 120 BRL por ação da empresa XYZ. Para que eu te dei isso? Para nada. Ele não vai interferir em nada no notional value. Ele vai existir esse valor, mas você não vai usar esse valor para calcular o notional value. Qual que é o preço de exercício, o strike price, que está embutido lá na minha opção de compra, né? Então, lembra, a opção de compra eu vou ter, eu que sou o dono, proprietário, owner, né, dessa opção, eu estou na posição long, então como eu tenho uma opção de compra, se eu quiser, na data tesão, eu vou poder comprar ações dessa empresa XYZ, comprar de quem? Da posição short. Então, qual é o preço que nós combinamos que se eu quiser comprar, eu vou ter que pagar para a posição short para comprar essas ações da empresa XYZ? Eu vou ter que pagar para ele esse preço que é o strike price ou exercise price, que são R$135 por ação. O preço dessa call, lembra, para eu ser o feliz proprietário dessa opção nessa data, eu tenho que pagar alguma coisa. A gente viu exatamente isso no vídeo passado, que o preço de uma opção nunca pode ser de graça, né? Se eu estou comprando, eu tenho que pagar alguma coisa, senão eu teria uma oportunidade de arbitragem. Então, esse preço que eu estou pagando na call é de R$ 8,50, 8 BRLs, R$ 8,50 por ação. Como o volume total de ações envolvido, né, no meu contrato são 1000 ações, então R$ 8,5 por ação vezes 1000 ações, então eu vou ter que pagar, se eu quiser comprar as ações da empresa XY, né, comprar de quem? Do emissor, do vendedor da posição short na call option, né, o cara que emitiu, que vendeu para mim aquela call option, se eu quiser comprar dele, eu vou comprar 1000 ações, pagando R$ 8,50 por ação, que vai dar um total de R$ 8.500 para as 1000 ações que estão envolvidas naquele contrato. Então, o que é o valor nocional desse contrato? O notional value desse contrato são R$ 135 por ação, vezes as 1000 ações, e que vai dar R$ 135 mil. O preço, então isso é que você não pode confundir. Quanto que eu vou pagar para ter o direito de comprar lá no futuro, se eu quiser? Quanto que eu pago para o emissor para ter o direito de comprar no futuro dele, se eu quiser, ações dessa empresa XYZ? Quanto eu pago para ele para ter o direito? Eu pago R$ 8.500 para ter o direito de comprar 1000 ações. Tá, mas isso eu só estou pagando para ter o direito de chegar lá no futuro e negociar as 1000 ações. E quanto efetivamente que está sendo envolvido naquele contrato, né? Quanto que vai estar sendo negociado quando eu comprar as ações e quando ele me vender as ações, se isso acontecer, quanto que está envolvido em termos financeiros nesse contrato? É o valor da ação, R$ 135 por ação, vezes o valor vezes a quantidade de ações, que são 1000 ações. Então, isso vai me dar R$ 135 mil. Esse é que é o notional do meu contrato. O valor que eu paguei para o emissor daquela opção, para a posição short daquela opção, para ele ficar à minha disposição e eu chegar lá no final e comprar dele se eu quiser as ações,
esse valor que são R$ 8,50 por ação ou R$ 8.500 para as 1.000 ações, não tem nada a ver com o notional value. Isso eu paguei para poder entrar na brincadeira. Agora, e uma vez que eu entrei na brincadeira, qual que é o volume financeiro envolvido? Se eu quiser transacionar aquelas ações, são 1.000 ações, pagando o preço que eu combinei lá no strike price, no preço de exercício, que são R$ 135 por ação. Então, por isso, o meu notional value, que é o valor envolvido, né? Então, quando a gente está falando valor envolvido, é o valor que está embutido na negociação, né? O valor que vai ser transacionado ou em cima do qual eu vou fazer a conta, no exemplo lá que eu te dei da liquidação do contrato forward, da liquidação do cash settlement, da liquidação financeira. Embora aquele dinheiro não vá trocar de mão, mas o que vai acontecer é que eu estou fazendo a conta em cima dele. Então, no caso de uma opção, pode acontecer a mesma coisa. Eu poderia, de fato, a mesma coisa que nesse contrato forward, eu poderia, de fato, comprar essas opções, essas ações do emissor que me vendeu aquela opção. Eu posso querer comprar as ações e entregar lá na mão dele R$ 135 mil e receber as 1.000 ações, ou eu posso fazer um cash settlement na data do vencimento. Então, que a conta é sempre a mesma. Eu vou ver, tá bom, eu estou comprando por 135 BRLs cada ação, só que vamos dizer que o preço dela no mercado fosse 140 BRLs por ação quando eu for exercer o meu direito. Então, o que eu posso fazer? Duas coisas. Ou eu posso pagar para o emissor da ação. Então, chegou lá no vencimento, o S de tesão está maior do que o meu strike. Como a gente já viu em aulas anteriores, a gente vai exercer o nosso direito. Eu quero comprar por 135 algo que está valendo 140. O que eu vou fazer? Quando eu for pagar, eu posso fazer duas coisas. Eu vou lá e pago 135 e recebo por ação, né, que vai dar 135 mil reais. E vou receber 1.000 ações, ele vai me entregar essas 1.000 ações, que vão ter 1.000 ações vezes 140 reais por ações, então ele vai me entregar um valor financeiro de 140 mil, então, claro, eu ganhei 5 reais aqui por ação, vezes 1.000 ações, ganhei 5 mil reais. Ou, se for uma liquidação que, de fato, ele está me entregando as ações, mas pode ser uma liquidação meramente financeira, não tem a entrega das ações, então eu vou receber simplesmente a diferença. Então eu faço aquela, como a gente já viu N vezes nos forwards, nos futures, e vale para as opções, vale para todos os derivativos. Então quando você vai fazer o cash settlement, a liquidação financeira, você simplesmente imagina, supõe que você fosse pagar os 135 mil para receber algo que tem valor de mercado 140 mil, né? São 135 reais por ação, dá 135 mil, é o que eu estou pagando, para receber algo que tem valor de mercado 140 reais por ação, daria 140 mil. Então, como eu vou ter que pagar 135 mil e como eu vou receber 140 mil, o que a gente vai fazer se for cash settlement? Eu só vou receber 5 mil Brazilian reais. É isso, tá bom? Então, o valor nocional, sem querer ser chato, mas repetindo, nesse caso, 135 mil reais, que seria o valor que eu pagaria, ou que supostamente, né, imaginariamente eu pagaria para o emissor da opção, se eu decidisse exercer o meu direito nesse caso. A mesma história valeria se fosse uma opção de venda, se fosse uma put option. Eu dei o exemplo da call, mas se fosse uma put, seria exatamente, o cálculo do notional seria exatamente a mesma coisa, tá? Mesma história. E agora vamos ver um último exemplo, é a mesma coisa, só que com outro underlying, com outro ativo base, que é uma moeda. E aqui tem um detalhezinho, né? Então vamos lá. Imagina que eu tenho lá na data T0, eu negociei com alguém para na data Tzão, então eu estou comprando, eu estou na posição long. Long do quê? De uma opção de compra, de uma call option sobre 5 milhões de dólares daqui a 12 meses. 12 meses. Então o que vai acontecer? Na data T0, eu estou comprando da posição que está short na opção, que é o emissor da opção, como nós já vimos. Então, eu que estou na posição long, eu estou comprando da posição short
um produto financeiro. Qual? Uma opção de compra. Se eu comprei uma opção de compra, ela vai me dar o direito, se eu bem entender, na data tesão de eu chegar, né? Então, imagina aqui que é uma opção de compra com característica europeia, uma plain vanilla call option, como a gente já falou. Então, se eu quiser, vai chegar na data tesão, eu vou bater lá na porta do emissor da opção e vou ter o direito de comprar. Eu terei o direito e ele vai ter a obrigação de me vender 5 milhões de dólares daqui a 12 meses num preço. Qual preço? O preço de exercício. O preço, suponha que o preço do spot hoje, né, o valor do dólar que a gente chama dólar à vista, o dólar hoje, suponha que ele estivesse R$ 5,20, né, 5,2 BRLs para cada $1 que eu quisesse receber, se eu comprasse hoje. Para que eu estou te dando isso? De novo, igual antes, para nada, é só para te enganar, ou seja, esse valor ele existe, só que ele não vai entrar em absolutamente nada nessa nossa conversa aqui. O preço de exercício, sim, que é quanto que se eu quiser comprar aqueles 5 milhões de dólares lá na data tesão, quanto que eu terei que pagar por esses 5 milhões de dólares? Eu terei que pagar R$5, e qual é o preço de exercício? É o strike price, o exercise price. Eu terei que pagar R$ 5,40 para cada $1 que eu quero comprar. Se eu vou comprar 5 milhões de dólares, tem que multiplicar aí um pelo outro. Então, o ponto é, eu, se quiser negociar os dólares, terei que pagar isso aqui. Agora, para eu ter esse direito, para eu poder estar na posição de, se eu quiser, chego na data tesão, eu vou comprar os dólares do emissor, que vai ter que me vender, para eu estar nessa posição, eu, na data T0, preciso pagar o prêmio da opção, que é V de T0. Aqui eu chamei de V de T, né? Imaginando que estou na verdade, aqui tem um typo. Eu deveria chamar de V de T0. Então, o preço dessa call, né, na data T0, typo é um erro que eu digitei errado aqui, né? Só para quem não sabe. Então, quando eu estou na data T0, para eu ter o direito de bater na porta do emissor lá na data tesão e comprar dele dólares, 5 milhões de dólares, pagando o strike price, para eu ter esse direito, eu tenho que pagar para ele hoje o prêmio da opção. Quanto é esse prêmio da opção, da minha call? No caso, eu tenho uma call. Vai ser 30 centavos de real para cada dólar que tiver envolvido na conversa. Quantos dólares estão envolvidos na conversa? 5 milhões de dólares. Portanto, eu tenho que pagar para ele 30 centavos de reais para cada dólar. Como são 5 milhões de dólares, eu tenho que pagar para ele 1,5 milhão de reais. O que é esse 1,5 milhão de reais? É o prêmio das opções que eu estou comprando. Eu estou pagando esse 1 milhão de reais simplesmente para entrar na brincadeira, para poder ter o direito, eu, se eu quiser, lá na data tesão, de bater na porta do emissor da opção, a parte que vendeu a call. Então, se eu quiser, eu vou bater na porta dele lá na data tesão e vou falar para ele, me venda 5 milhões de dólares por R$ 5,40 cada dólar. Para eu ter essa possibilidade, para eu estar nessa situação em que eu espero chegar lá e vejo se eu quero comprar ou não, por R$ 5,40 cada dólar, eu tive que dar para o emissor da opção, hoje já, o prêmio da opção. Eu tive que comprar esse direito dele. E quanto eu paguei? 1,5 milhão de reais para poder comprar os 5 milhões de dólares. O que isso tem a ver com o notional do contrato? Nada. Igual antes, nada a ver. Quem é o notional do contrato? O notional do contrato, agora aqui como envolve duas moedas, né? Então antes a gente estava falando... Vou voltar aqui, ó. No exemplo anterior, a gente está falando de eu pagar para comprar ações de uma empresa XYZ. Então, aqui o notional, a gente só falou a parte financeira, obviamente, né? Eu estou falando de 1.000 ações da empresa XYZ e o valor financeiro, que é o notional do contrato, são 135 mil dólares. Nesse caso, o underlying também é um ativo financeiro, é uma moeda. Então, eu posso fazer de dois jeitos aqui. O primeiro jeito é falar que o notional do contrato são 5 milhões de dólares. Qual que é o valor financeiro envolvido? 5 milhões de dólares. É isso, não é? Se eu quiser, lá na data tesão, eu vou comprar
do emissor da opção, 5 milhões de dólares, pagando esse valor aqui. Então, se eu quiser falar qual que é o notional em dólares, é 5 milhões de dólares. Se eu quiser falar o notional do contrato em Brazilian reais, em BRL, vai ser os 5 milhões de dólares vezes a taxa de conversão que está previamente combinada, que é quem? O preço de exercício, o strike price, o exercise price, que é R$ 5,40 para cada dólar. Então, como estou falando de 5 milhões de dólares, isso vai dar 27 milhões de reais. Ou seja, eu estou pagando na data T0 1,5 milhão de reais para poder, lá no vencimento, na data T0, comprar 5 milhões de dólares pagando 27 milhões de reais, que são R$ 5,40 vezes 5 por dólar vezes 5 milhões de dólares. Então, quem é o notional? Não tem nada a ver com o preço da call que você está pagando. Isso você pagou só para entrar na brincadeira. Agora, se você chegar lá no final e decidir exercer o seu direito, o valor financeiro que está envolvido, quer seja se você está efetivamente comprando os dólares ou se você vai fazer a liquidação financeira, tanto faz, como a gente já explicou, o valor financeiro envolvido são 27 milhões de reais ou 5 milhões de dólares. Então, esse é o notional em dólares, 5 milhões de dólares, e o notional em reais, 27 milhões de reais. Tá bom? Então é isso. Espero que você não confunda preço da call com o valor nocional do contrato, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu encontro você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.